Eu sou da Organosolo. A Organosolo é uma empresa que se propõe a transformar resíduo orgânico em adubo orgânico, tá? E o nosso posicionamento ele acaba sendo diferente de outras empresas muito boas que a gente tem, mas que tem como foco o tratamento do resíduo orgânico. O nosso foco é o adubo orgânico produzido a partir desse tratamento, tá? Eu, como engenheiro agrônomo, assumo essa responsabilidade, eu, como engenheiro agrônomo, assumo esse compromisso de transformar aquilo que iria para o aterro sanitário e que lá no aterro sanitário ia produzir todos os problemas que a gente conhece. Quando você coloca o resíduo orgânico no aterro sanitário, ele é um resíduo vivo, ele é um resíduo que vai passar por um processo de transformação. E aí você tem o risco de contaminação do solo, você tem o risco de contaminação do ar, você tem o risco de contaminação da água, e no final você tem a perda, e essa é a maior preocupação, você tem a perda de um nutriente que poderia voltar para o solo para enriquecer o solo, porque aquele nutriente saiu do solo. Se nós olharmos o histórico da matéria orgânica, no início do processo ele é nutriente no solo, que é transformado numa planta. Essa planta, ela dá origem, ela é um alimento ou é uma matéria-prima, e a partir do uso dessa matéria orgânica, tá, nós chegamos àquilo que, depois de um uso, ele tem que ser descartado. E é no momento do descarte que a gente tem que fazer uma decisão. A gente tem que tomar uma decisão. Eu vou descartar esse resíduo de uma maneira em que as consequências podem ser negativas ou não. Eu vou dar direção a esse resíduo orgânico de tal forma que o processo pelo qual ele vai passar, vai transformar num resíduo orgânico que tem que ser uma responsabilidade nossa. Tem que ser uma responsabilidade nossa por conta da responsabilidade ambiental que nós temos que assumir. Não dá para a gente conseguir continuar vivendo no mundo como se tudo que ele produz fosse inesgotável. Não dá para a gente permanecer explorando do mundo os recursos, os minerais, os recursos químicos que ele tem, que ele nos oferece, como se isso não fosse acabar nunca. E a gente já está começando a perceber, está ficando muito evidente que esses recursos têm fim. E a gente tem que repensar a maneira como a gente usa os recursos que a natureza nos oferece. E é só a gente olhar, se a gente voltar aqui para um slide que o Kleber apresentou aqui, né? Ele falava, o horizonte O, que é aquela camada superficial do solo, é um horizonte de transformação. Cai a folha, não é isso, Kleber? Cai o galho, tá? É o animal que morre, é o esterco do animal que é depositado ali. E o que a natureza faz? A natureza, com muita sapiência, ela transforma tudo aquilo em fertilizante novamente e disponibiliza para a planta. O que a gente faz no organosolo, o que a gente procura fazer no organosolo é exatamente isso. É pegar resíduos orgânicos que seriam descartados de forma inadequada, e descartando de forma inadequada, além da poluição, eles estimulariam a proliferação de insetos, muitos desses insetos prejudiciais à nossa saúde, a proliferação de roedores, a proliferação de diversas formas de vida que não são amigáveis à nossa existência. O que a gente faz no organosolo é repetir aquilo que o Kleber mostrou. É pegar aquele resíduo orgânico e transformar num adubo, que é um adubo que nós entendemos como um adubo de qualidade, porque ele é um adubo pronto. Uma coisa tem acontecido e tem chamado muito a atenção de quem tem uma relação forte com a agricultura, que é o quanto o desenvolvimento da tecnologia está nos levando de volta a uma agricultura tida como primitiva. Nós falávamos, e eu sou uma testemunha viva disso, tá? Eu sou um engenheiro agrônomo formado no início dos anos 80, e lá nós acreditávamos que nós resolveríamos tudo com química. Nós resolveríamos tudo com fertilizante sintético. O que é o solo? Nada. O solo não é nada. O solo é só um lugar onde eu vou depositar o adubo químico, o adubo sintético, e a partir desse adubo sintético eu vou produzir aquilo que eu quiser produzir. O mundo foi nos alertando
para o fato de que o que nós estávamos fazendo gradativamente era salinizar o solo. Porque tudo que nós usamos como fertilizante químico ou sintético é um sal. E na medida que você usa, na medida que você aumenta a concentração, você está salinizando o sal, está salinizando o solo. E essa salinização do solo é prejudicial à microbiologia do solo. Durante muito tempo, o Kleber é um grande estudioso nisso. Durante muito tempo, não é, Kleber? O nosso foco era fertilidade do solo. Hoje a gente começa a mudar, a gente começa a olhar para a vitalidade do solo. Eu posso ter um solo com nutrientes, mas se esse solo for um solo morto, se esse solo for um solo que não tem os micro-organismos necessários, eu vou ter dificuldade de produzir. Ou consigo produzir, mas com todas as consequências que a doutora Margarete apresentou aqui para nós, de pragas e doenças. Quando você tem um solo vivo, quando você tem um solo ativo do ponto de vista da microbiologia, você tem uma outra relação da planta com o solo. Você tem uma outra relação de produção, porque você tem um solo sadio. O resultado disso é uma planta sadia. Eu tenho visto algumas situações muito interessantes. Eu acompanho uns agricultores lá em São Paulo, tá? E esses agricultores têm investido muito em agricultura de precisão. Quando eu vi que eles estavam fazendo esse investimento, Margarete, eu pensei, caramba, esses caras estão se afastando cada vez mais de uma agricultura com uma pegada mais orgânica, com uma pegada mais responsável do ponto de vista biológico. Eu estava enganado. Porque o que aconteceu? Olha que coisa interessante. Eles trabalham lá também com citros. Diversas culturas, mas também com citros. E o que aconteceu foi o seguinte. Como eles trabalham com agricultura de precisão, tudo que acontece em cada planta é registrado. Tudo que acontece em cada metro quadrado do solo é registrado. Então, eles vão construindo mapas. Então, aquele mapa dizia o seguinte, olha só, aqui é mais produtivo, aqui a produtividade é melhor, aqui tem menos incidência de doença, aqui tem menos incidência de praga, aqui, curiosamente, a doença entrou, mas não conseguiu provocar danos maiores. Aí eles pegaram também os mapas de fertilidade do solo, de vitalidade do solo. Eles começaram a pegar o mapa e lá na descrição da fertilidade do solo tinha o que? Teor de matéria orgânica. Kleber, não era coincidência, obviamente, mas onde o mapa mostrava que era maior o teor de matéria orgânica no solo, era menor a incidência de doença no solo, menor a incidência de doença nas plantas, e era maior a produtividade. Então vocês vejam bem que coisa interessante, a gente precisou da agricultura de precisão, a gente precisou da agricultura tida hoje como mais avançada para entender que o que a gente tem que fazer é voltar para aquilo que a floresta nos ensina. Quando a folha cai, quando o galho cai, quando o esterco dos animais estão ali e tudo aquilo entra em decomposição. Olha que coisa fantástica. A gente precisa de um satélite para dizer para nós que a solução está ali na floresta, é só a gente ir lá e olhar. Aí o Kleber vai e mostra o mapa de fertilidade. Eu não sei se vocês observaram, mas nesse mapa de fertilidade mostrava que o solo da Amazônia, como é? Pobre. O solo da Amazônia é pobre. Opa, peraí, Kleber. Acho que você errou ali. O solo da Amazônia é pobre? Como é que tem aquela floresta na Amazônia? Oi? Aquela floresta está ali porque a gente tem um ciclo contínuo. As plantas tiram nutrientes do solo com toda dificuldade, porque são poucos, mas esse nutriente que vai para a folha da floresta, e são muitas folhas, que vai para os galhos, e são muitos galhos, e que vai para a fruta, para a flor, e para os animais que morrem, e para os animais que estercam, aquilo criou uma cadeia contínua de refertilização daquele solo. E aí você, mesmo num solo de baixa fertilidade, você tem um desempenho fantástico. O que a gente está descobrindo
à medida que a gente vai avançando na pesquisa, é a relevância, é a importância da adubação orgânica na produção. Porque quando você usa um adubo orgânico, e usa um adubo orgânico de qualidade, a gente já vai discutir o que é qualidade no adubo orgânico, quando você usa um adubo orgânico de qualidade, o impacto que você causa não é só na quantidade de nutrientes que você oferece para a planta. Porque o adubo orgânico de qualidade, ele impacta também na característica física do solo. E aí, a doutora falou muito bem, se tem compactação, tem dificuldade de desenvolvimento de raízes. E aí, como que a gente melhora a agricultura para que não haja a compactação do solo? Matéria orgânica. A matéria orgânica ela tem o efeito de tornar o solo mais poroso. Você tem, portanto, um solo menos compactado. Você tem, portanto, um solo que estimula o desenvolvimento das raízes. Aí a gente continua pesquisando matéria orgânica e descobre que a matéria orgânica, além de melhorar a qualidade física do solo, a porosidade do solo, a possibilidade das raízes de respirar, é importante que a raiz respire. Além disso, aí é um outro impacto produzido pela matéria orgânica de qualidade no solo. Você começa a ter uma diversidade na população de micro-organismos e macro-organismos no solo que melhora a proteção da planta. Uma coisa que a gente tem visto, Kleber, com muita frequência, é a presença de um fungo extremamente benéfico que é a micorriza. A micorriza é um fungo, é um bolor, vamos chamar assim, que dá na raiz da planta, e esse bolor, ele cresce e ele consegue entrar entre partículas do solo, espaço que a raiz mais fina não consegue entrar. Raimundo, pensa naquele lugar miúdo, miúdo, miúdo. Ali a raiz não consegue entrar. Esse fungo, a micorriza, consegue entrar. Só que a micorriza está ligado à planta. Ele é um fungo que ele se associa à planta. A planta disponibiliza nutrientes já elaborados para o fungo, açúcares, e o fungo pega esses nutrientes que estão no solo e leva para a planta. Ou seja, aquilo que você falou, a planta come bebendo. A planta come bebendo, isso é importante, porque a matéria orgânica, ela aumenta a capacidade de retenção de água no solo. A matéria orgânica tem o efeito de esponja no solo. Então, esse desafio que nós temos, tá, em levar para o solo uma matéria orgânica de qualidade, levar para o solo um adubo orgânico de qualidade, é uma responsabilidade que cada um de nós tem que ter. Nós, como produtores desse adubo orgânico, eu sou engenheiro agrônomo, sempre fui da área de produção. Trabalhei com produção de jiló, berinjela, quiabo, batata doce, por aí vai. E fui muito feliz fazendo isso. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa outra área, que é recuperação de área degradada, porque como o Kleber falou muito bem, quando uma área entra em degradação, a primeira coisa que ela perde é aquela camada superficial do solo, que é a camada rica em matéria orgânica. E aí a gente passa a ter um problema muito sério. Como que eu consigo recuperar essa área se a camada mais fértil eu perdi? E essa camada mais fértil eu perco também quando eu conduzo a agricultura sem o cuidado em conservar a matéria orgânica no solo. Percebe? São vários mecanismos que a gente tem que lançar mão para fazer com que a matéria orgânica e o adubo orgânico de qualidade se perpetue naquela área de produção. Essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter. E produzir um adubo orgânico de qualidade exige que a gente tenha conhecimento e, acima de tudo, paciência. O adubo orgânico de qualidade, ele não fica pronto de hoje para amanhã. O adubo orgânico de qualidade, tá? Como foi muito bem dito aqui, o que acontece se eu pego a serragem e coloco no solo? Ela rouba o nitrogênio que é importante para a planta, para que essa serragem se decomponha. Um adubo orgânico de qualidade tem que ter a responsabilidade de respeitar os prazos naturais. O que é um adubo orgânico de qualidade, Kleber? É um adubo orgânico que já passou por todo o processo de decomposição e foi respeitado no final
a necessidade de esperar um pouquinho mais, porque a matéria orgânica já está decomposta, mas ainda não está umificada. Então, quando eu tenho paciência para esperar, e você espera trabalhando, tá? Você espera revolvendo para que os micro-organismos respirem e se mantenham vivos. Quando você tem paciência e responsabilidade para fazer isso, você chega ao final do processo com adubo orgânico rico em ácidos úmicos. Esses ácidos úmicos, basicamente esses ácidos orgânicos, basicamente ácido úmico e ácido fúlvico, são dois ácidos que estimulam o crescimento da planta de forma natural. Não é um anabolizante. É um ácido natural. É um ácido que a própria natureza produz para estimular o crescimento das plantas. É dessa maneira que a gente tem que trabalhar, é essa responsabilidade que a gente tem que ter. Para não tomar o tempo de vocês, eu vou deixar aqui o seguinte. Primeiro, eu trouxe um material aqui tem aqui também, Kleber, a ficha técnica do organossolo, para que vocês possam conhecer um pouco mais o organossolo, tá? E além disso, eu deixo aqui, porque vai ficar aqui o meu cartão com o meu contato, o telefone para quem quiser ir conhecer a fábrica da Organossolo. A fábrica da Organossolo fica bem próximo ao Ceasa, na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Nós não usamos resíduo orgânico do Ceasa, infelizmente. O ideal seria isso, né? Pegar toda aquela sobra de resíduo orgânico do Ceasa e usá-lo para trabalhar na produção de um adubo orgânico. O problema é que é um resíduo contaminado. Nós fomos fazer análise do resíduo orgânico do Ceasa e tinha água de bateria, que por si só condena. Tinha tubo de televisão dentro do container. Tinha um escapamento de carro. Não dá, não tem a menor chance. Por quê? Porque tudo isso que é contaminante vai me prejudicar a qualidade final do adubo, tá? Bom, o convite está feito, o cartão está aqui, tá? E o convite é sincero. Vá lá conhecer. Porque o que nós queremos hoje, com o trabalho que fazemos na Organossolo, o Marcelo está ali sentado, que acompanha o nosso trabalho. Obrigado, Marcelo. Tá? O doutor Márcio, que é da Emater e que também acompanha. Tá? André, está convidado para conhecer. Tá? Vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer como receber todos vocês. E vocês vão entender, vocês lá vão falar, caramba, mas é só isso. Você me fez vir aqui, Zé Luiz, para isso. Vai lá. Vai lá para ver que todo o nosso trabalho é para repetir aquilo que a natureza fez desde que o mundo é mundo. Tá? É para fazer aquilo que a agricultura de precisão tá mostrando para nós que é o caminho que nós temos que retomar. É uma agricultura mais amigável. É uma agricultura mais próxima aos princípios de preservação do ambiente. O convite está feito. Agradeço muitíssimo a vocês pela atenção. Tem aqui... Márcio, você pode trazer aqui para mim, por favor? Sim, ótimo. Obrigado, André. Aqui tem tem uma embalagem aberta aqui do Organossolo, para que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, tenha, tá? E vocês vão ver que é um produto absolutamente orgânico, é um produto que não tem cheiro, é um pó grosso desagregado, e isso facilita a aplicação no campo, tá? E é um produto, aí eu não podia deixar de falar, tá? Todo mês, invariavelmente, todo mês, tá? Eu mando a amostra desse material para 2 laboratórios em São Paulo. Para o ICASA. O ICASA é o Instituto Campineiro de Análise de Solo e Adubo. E para o IBRA, Instituto Brasileiro de Análise. Os 2 laboratórios são em São Paulo. E lá nós fazemos 2 tipos de análise. Uma é a análise agronômica, que mostra os nutrientes, que mostra a fertilidade, que mostra a vitalidade que tem esse adubo. Inclusive, Margarete, a gente pede na nossa análise aquilo que você falou aqui, e é importantíssimo, que é a relação carbono-nitrogênio. Tá? Então a gente consegue, partindo de uma relação carbono-nitrogênio, do início do processo, que está em torno de 30, chegar a uma relação carbono-nitrogênio que é ideal, que é em torno de 10. A gente consegue isso através do nosso processo. Tá? E a gente faz uma outra coisa,
que aí disso a gente não abre mão, que é a análise de sanidade. Tá? Porque vocês estão vendo, eu estou falando aqui, estou botando a mão, aí boto a mão de novo, tá? Aí daqui a pouco eu vou comer um doce de pocã e vou botar isso na boca. Eu faço isso com tranquilidade, tá? Por que eu faço isso com tranquilidade? Porque a análise de sanidade que a gente faz mensalmente mostra que a gente consegue zerar que eu digo assim, eliminar por completo a salmonela. E a salmonela é um problema muito sério e é um problema muito comum no meio rural. É muito comum nós encontrarmos no meio rural as pessoas sem os dentes e acharmos que é por falta de cuidado. Não é falta de cuidado, não. Isso é consequência da salmonela que está no adubo orgânico não decomposto que as pessoas usam. A salmonela é um problema muito sério que precisa ser eliminado. Tá? Nós também, principalmente para o tipo de produção que nós temos na serra, é importante o controle, o monitoramento da Escherichia coli. E a gente consegue também manter no nível que o Ministério da Agricultura exige. A gente consegue eliminar a presença de vermes. Tá? Então, isso é importante, por quê? É importante porque a gente sabe que isso vai para a mão do agricultor. Tá? A professora Angélica, que está aqui com a gente, obrigado, Angélica, por ter vindo. A professora Angélica desenvolve um trabalho muito sério de horta escolar. Agora você veja, Margarete, a minha responsabilidade. Ela põe isso aqui na mão de uma criança, tá? Que acaba de mexer e bota a mão na boca. Se eu tiver algum... Pode olhar. Se tiver algum tipo de contaminação, é uma criança que vai ser contaminada. Tá? Então, uma das razões pelas quais a Angélica tem levado para as escolas o organossolo é essa garantia, essa tranquilidade que ela tem em relação à contaminação. Tá? Eu vou permanecer aqui na festa, me coloco à disposição de vocês. Vocês receberam, isso tem a ficha técnica, que é muito importante. Isso é um documento, a gente tem que ter responsabilidade em tudo que coloca na ficha técnica. Tá? Receberam talvez o meu cartão e eu me coloco à disposição, repito, não só para esclarecer dúvida, mas para recebê-los em visita lá à fábrica. E aproveito, além de agradecer a Secretaria de Agricultura de Teresópolis, além de agradecer ao Ricardo pelo convite feito para que nós viéssemos aqui conversar um pouco sobre o organossolo, eu proponho que seja feita uma visita estimulada pela Secretaria de Agricultura. Tá? Acredito que a Secretaria de Agricultura possa disponibilizar, possa conseguir junto a alguma instância da Prefeitura, algum órgão da Prefeitura, transporte para levar um grupo que queira conhecer a organossolo e que queira conhecer um pouco de compostagem. Por que isso é importante? Tá? A nossa intenção, tá? A gente hoje está bem posicionado, tá? Em relação aos resíduos que recebemos. Hoje nós trabalhamos com alguns geradores de resíduo orgânico importantes. Tá? Trabalhamos hoje com a Coca-Cola. Ela destina resíduo orgânico da fabricação de sucos e refrigerantes para o organossolo. Nós trabalhamos com a Granado, que também produz resíduos orgânicos e destina para o organossolo. Nós trabalhamos com a Shell. Então, são empresas importantes, empresas de peso. E nós temos também conquistado recentemente grandes cadeias de shopping, que tem todo aquele resíduo de refeitório, de praça de alimentação, que está sendo muito bem segregado, é levado para o organossolo, e na organossolo esse material faz parte de toda a mistura que fazemos para produzir o nosso adubo orgânico. Tá? Eu acho que é importante ir lá conhecer, para a gente perceber o seguinte: se você quiser comprar, tem organossolo para comprar. Se você quiser comprar, tem meu telefone para você ligar. Mas se você quiser fazer em casa, você pode fazer em casa. Se você tiver uma propriedade com uma geração de resíduo orgânico que justifique você fazer a compostagem, eu acho que uma ida ao organossolo vai ajudar muito também por isso. Então, o nosso objetivo como empresa
e somos uma empresa, dependemos do serviço que prestamos, dependemos do adubo que vendemos para sobreviver como empresa, mas a gente depende também de um mundo mais amigável. Tá? Então não dá para ter uma preocupação exclusivamente com a questão comercial. A gente tem que ter a responsabilidade também de estimular para que outras pessoas façam o que a gente está fazendo. Repito o convite e já digo para vocês, serão muito bem-vindos. Será um prazer recebê-los, tá, Kleber? Tá bom? E aguardo vocês lá. Tá? Eu estou aqui à disposição e naquilo que eu puder ajudar em informação, que vocês quiserem, eu estou aí, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, tá? Muitíssimo obrigado por terem segurado a fome, tá? E permanecerem até aqui para ouvir um pouco da nossa história, mas é uma história que não termina aqui. É uma história que vai continuar quando recebermos a visita de vocês. Muito obrigado, tá?